Se você tá sempre por aqui, já sabe que toda terça-feira eu abro meus stories para as perguntas, para as pessoas tirarem suas dúvidas, perguntarem alguma coisa que tem curiosidade. Essa semana foi uma semana assim muito produtiva, foram perguntas assim maravilhosas, adorei. Eu sempre gosto dessa energia, dessa troca. E uma das perguntas que eu respondi essa semana, que teve muita gente com bastante dúvida, tive bastante retorno, é sobre como fazer uma peça sem copiar. Então o vídeo é sobre isso. Vivi, vejo muitas artesãs reclamarem de quem faz um trabalho parecido com o delas. O que você acha? E aí ela continua. Às vezes parece que não entende que quem está começando ainda não tem tanta criatividade. Aí eu conversei com ela, né? Falei com ela em box, porque acho que a agonia dela estava muito grande. E aí ela respondeu assim: eu entendo e concordo com as artesãs. Só que eu comecei a ter essa noção depois de algum tempo. Quem está realmente no início não tem essa percepção. Daí eu falei para ela assim, vou fazer um vídeo, porque é um vídeo assim com um assunto bem interessante, né? E realmente, a gente só vai saber que está errado quando a gente leva bronca, como eu já falei aqui no vídeo. Eu, quando comecei, sofri muito. Eu sofri até perseguição. Era uma coisa assim, sobre-humana. Foi muito triste. Às vezes as pessoas não sabem a consequência, ou até sabem, fazem de maldade, a consequência dos atos, das palavras, que isso interfere na nossa vida, né? E eu cheguei a escutar assim, você está justificando porque a mãe, coitadinha, precisa sustentar os filhos, está passando fome, então vai fazer qualquer coisa? Vai ficar copiando peça da outra? Como assim, gente? Cadê a empatia, né? A compaixão? Se coloque no lugar da pessoa. Enfim, quando eu comecei, eu precisava vender. E aí eu me inspirei muito nas artesãs que estavam vendendo, que estavam com a agenda cheia. Eu fazia aquelas peças e eu tinha tanta insegurança de que minhas peças não fossem aceitas, que meu trabalho não fosse reconhecido. Eu buscava aquilo com tanta gana e eu tinha tanta insegurança de que aquilo não desse certo. Vocês sabem minha situação quando eu comecei há um tempo atrás, porque eu contei aqui na minha história, né? Muitas de vocês já escutou. Então eu tava naquela gana, meu Deus, preciso fazer isso dar certo, porque eu não tenho outra opção. Que se isso não der certo, eu vou passar fome, né? Não tinha um plano B. E no fim, uma colega aqui, outra ali, me falando como é que eu ia fazendo, porque assim, a gente não pode fazer. E aí as pessoas te malham, te criticam e te julgam, te colocam numa cruz. Só que não falam o que você tem que fazer no lugar, não te dão uma opção, não te explicam por que tá, até te explicam, muitas vêm explicar por que tá errado, mas não te falam como fazer diferente. E é isso que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Vou falar como é que eu faço, como é que eu fiz essa peça. Essa peça foi inspirada numa artesã da internet, que eu peguei o modelo. Como a minha cliente estava com muita pressa, que era, né, eu tinha falado para vocês no vídeo passado, ela é amiga da cliente despedida aqui dos Minions, e aí eu tenho que colocar já no correio, né, para mandar tudo junto para economizar o frete. E aí ela queria uma bailarina um pouquinho mais madura, porque a filha dela vai fazer 9 anos, mas é quase uma adolescente. E aí as minhas peças são tudo muito bebezinho, muito docinho, e a filha dela já tá em outra vibe. E aí ela me pediu, né, a sugestão. Eu não tenho esse estilo de trabalho, apesar de eu já ter feito, né, peças assim para crianças maiores, mas eu geralmente faço mais para crianças menores. E aí eu arrisquei e disse assim, olha, esse trabalho não é meu, é uma inspiração da internet, é uma modelagem que não é minha, eu sei fazer, mas se você optar por querer esse tipo de peça, eu posso fazer dentro do meu estilo, dentro do que eu sei fazer. E aí não dava tempo de fazer a amostra, porque o que eu indico, e eu já falei isso no vídeo, né, de como ter estilo, o mais indicado é você fazer uma amostra. Se é lembrancinha, se é uma peça pequena,
e você está começando, você ainda não tem uma cartela muito grande de produtos, faça amostra, porque a amostra, também já falei aqui num vídeo só sobre amostra, eu acho que eu tenho uns 2 vídeos sobre amostras. As amostras ajudam a gente a aumentar o nosso portfólio. Então vale muito a pena fazer amostra quando a gente está começando. Agora no meu caso, que eu tenho ali anos e anos e anos de trabalho, já tenho um monte de peças, um monte de coisa para a cliente ver, ela vai ter que confiar no meu trabalho. E aí eu não vou fazer uma amostra de um topo de bolo, até mesmo quem está começando. E às vezes quem está começando tem uma foto de referência, faz baseado do seu estilo e a cliente não gosta. Porque quem está começando ainda não domina as técnicas, não sabe como foi feita aquela peça e acha que é fácil. A gente sempre acha que é fácil, até a hora que a gente vai fazer. Por mais que a gente queira, que a gente tenha vontade, que a gente ainda, né, faça até por inocência, por não saber, quando a gente se inspira numa outra colega, a cliente está com expectativa dentro daquele trabalho. E aí a gente tem o nosso jeitinho de mexer na massa, o nosso olhinho, a nossa boquinha, o nosso tudo. E aí a nossa peça não fica daquele jeito. E é então que os problemas aparecem. A cliente critica, briga com você, te julga, enfim, né? A gente fica triste, a gente quer desistir porque a gente acha que o nosso trabalho não é esse, que a gente não leva jeito, só que você está fazendo errado e você não sabe muitas vezes, e aí não tem ninguém para te aconselhar, orientar o que você está fazendo errado. E às vezes a gente está começando e quer fazer um enfeite de mesa que leva anos para a gente aprender uma técnica. Geralmente essas técnicas são cursos pagos e a gente fica reclamando que é tudo muito caro porque a gente não quer investir no nosso trabalho e a gente acaba fazendo tudo errado e fica desesperado porque a peça não para em pé e a gente não entende por quê, mas é porque a gente não sabe, a gente ainda não tem essa técnica e a gente tem que entregar a peça, a gente tem que entregar porque a cliente já deu o sinal e a gente fica num desespero, né? E tudo isso eu já passei. E aí com esse tempo, com essa experiência de levar tanto na cabeça, de aprender sozinha, de não ter YouTube na minha época, nem um vídeo assim bacana de falando assim, olha, ao invés de fazer isso, vai estudar, não pega pedido assim, olha, pega pedido que você tenha confiança. Se você está começando, comece pelas peças mais simples, até você sentir bastante confiança para você passar para um estágio maior, um estágio mais avançado. Então, para eu poder criar uma peça, eu tenho que ter passado por vários estágios, né? Não é assim de uma hora para outra, puf, aparece a criatividade na minha cabeça. E muitas das pessoas que criticam não entendem isso. Eu concordo com a colega, que muita gente que já está dentro do mercado não quer nem saber quem está começando, sabe? Critica mesmo e pega no pé para ver se a pessoa entende, só que não dá uma segunda opção, né? E eu já passei por isso. Eu também já fui do lado contrário de já pegar muito no pé de quem copiava muito de mim. Uma época tinha uma pessoa, eu copiava de uma pessoa, aí essa outra pessoa copiava de mim. Eu já tinha copiado da outra, mas eu ficava brava com essa ali que estava copiando. Aí a moça falava assim, mas Vivi, eu preciso trabalhar, eu tenho os filhos aqui para sustentar, eu preciso pagar as minhas contas. E eu pensava assim, que se dane. Eu era ruim, igual do mesmo jeito, ou ainda pior, do que as pessoas que eram comigo. Eu estava reproduzindo aquilo, até a hora que eu entendi que não é por aí. Que tanto faz essa colega que está copiando de mim, ter lá o trabalhinho dela, sustentar lá o filho dela e a gente entra na concorrência, porque ela vai trabalhar e as minhas clientes vão continuando vir. E essa abundância, né, ela tá vindo para mim porque eu já não tô ligando, já não tô fazendo rixa, já não tô desejando mal, então coisas boas acabam vindo para mim. As minhas clientes continuam vindo para mim e a colega que tá copiando, ela continua trabalhando e a outra que eu tô me inspirando continua crescendo e a gente precisa entender isso. Por mais que a gente faça isso, a gente vai ter as nossas vendas, a gente vai ter o nosso caminho trilhado. A pessoa que eu copiava no começo do meu trabalho, que me inspirou a entrar nesse mundo das festas infantis, foi a Aline Pavão. A Aline,
não sabe disso. Eu nunca conversei com a Aline. A gente conversou uma vez ou outra que ela comentou alguma coisa no meu trabalho. Em 2009, que eu estava naquela crise que eu já contei para vocês aqui na minha história, foi ela que me despertou com aquele mundaréu que em 2009 ela já fazia, porque ela também se inspirava em outra artesã que estava tendo muito sucesso na época. Essa outra artesã hoje em dia não faz mais biscuit. E a Aline continuou, produzindo. E eu falava assim, mas como que ela consegue produzir tanto? E peças simples, ela transformava, sei lá, a Chapeuzinho Vermelho numa bolinha. E eu achava aquilo mágico, sabe? Aquilo encheu os meus olhos. Assim como o meu trabalho enche os olhos de vocês, de muitas de vocês. E eu entendo que muitas de vocês copiam as minhas peças por estar com esse brilho no olho e confiar nisso, que isso vai dar certo. Então, é uma coisa assim, não sei se ela vai assistir o meu vídeo, mas eu também nunca tive a oportunidade de conversar com ela, também não achei necessário. E né, é uma oportunidade de falar o quanto que eu sou grata por ela existir, pela vida dela, porque através dela hoje eu tenho um trabalho de sucesso. Ela continua vendendo muito, eu estou vendendo muito e inspirando outras pessoas a vender muito, mesmo copiando. Eu entendo que muita gente não gosta que a gente reproduza peças. Eu entendo que quando a gente tem uma peça exclusiva e a gente não expõe publicamente um passo a passo dentro do YouTube ou numa revista, ou a gente não coloca lá o passo a passo na fanpage, né, numas lives da vida, e a gente se incomoda com as outras pessoas que copiam, eu sei porque eu sinto isso também. E às vezes a gente entra num sentimento de escassez, de medo, de insegurança, que a gente acha assim, poxa, mas vai todo mundo copiar as minhas peças, essa peça vai cair o preço, vai todo mundo fazer, e aí eu não vou ter mais essa exclusividade e eu vou acabar parando de vender essa peça. Só que quando a gente esconde as coisas, a escassez ainda está ali, e aí a gente não consegue vender. Isso tudo eu vejo na prática. Tem um topo de bolo que eu amo de paixão, porque eu consegui criar, foi assim um obstáculo muito grande que eu venci na minha vida, de ter escutado e ser criticada muitos anos da minha vida por eu copiar, e aí de repente eu consegui criar uma peça única minha. Falei assim, meu Deus, eu fiz uma peça diferente, mas eu não tinha visto que eu já estava nesse caminho há muitos e muitos e muitos anos, com um detalhe de olhinho, uma mãozinha que eu copiei lá da Paty, a Paty Lourenço maravilhosa, que ela sempre foi minha inspiração, foi uma sainha de tecido que eu vi em alguém, foi um cabelinho que eu aprendi a fazer, foi um detalhe ou outro, foi como tingir a minha massa, que muitas dessas grandes artesãs já passaram na minha vida e eu pedi muita ajuda para as pessoas. Foi o tom das minhas cores, que eu estudando e aperfeiçoando as minhas técnicas, eu consegui expressar tudo que estava lá em 2007, quando eu comecei. Em 2007, quando eu queria fazer aquele ursinho Pooh já perfeito. E saiu aquela coisa toda melequenta. E a cliente ainda gostou, sabe? Tudo isso é uma construção que a gente vai indo aos poucos. E aí, Vivi, como que a gente copia, a gente faz uma peça sem copiar, a gente só usa a inspiração? Se os passo a passo que estão disponíveis no YouTube, se você fizer todos do meu canal, que são só 50, você já vai crescer bastante. Se você fizer todos do canal da Esther, todos do canal do Pierre, todos do canal da Van, todos do canal da Lilian, todos que existem nesse YouTube, vai chegar uma hora que você vai fazer sozinha, aquilo vai ficar mecânico. Por que então não fazer os passo a passo que estão aí disponíveis e a gente copiar, reproduzir? Reproduzir é copiar fielmente, com a mesma cor, mesmo olho, o mesmo tudo, porque quando a gente está começando, a gente é muito insegura. E eu entendo isso, porque eu também fui. E não está errado,
Porque lá no prezinho, quando a gente aprende a copiar uma letra, a gente passa por cima lá da letrinha de mão, a gente reproduz uma letra para a gente aprender depois, uns 2, 3 anos depois, a fazer o nosso jeito de letra. E cada um tem uma letra, tem um jeitinho de escrever, né? Tanto que isso é identificado até em documentos, em coisas muito sérias, né? Porque a gente coloca a nossa identidade dentro da nossa escrita. E isso também é dentro da nossa modelagem. A gente vai copiar, 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 copiar. Uma hora eu tô vendo que eu não tô indo para frente. E aí eu vou sentir essa necessidade de ter a minha cara ali, porque eu tô reproduzindo a peça da Paty, eu tô reproduzindo a peça, né, da Viviane, eu tô reproduzindo, e aí eu quero ver eu lá dentro. Eu quero ver o meu olhinho, eu quero ver a minha mãozinha, eu quero ver o meu cabelinho. Eu quero que as pessoas reconheçam o meu trabalho sem ter o meu nome. É isso que eu acho que é o sonho de toda artesã, que já está dentro desse trabalho. Eu vi esses dias uma colega que cresceu assim absurdamente, melhorou demais a técnica dela, que no começo do ano o olhinho era mal pintado, era aquela bolinha grande, mal feita, e aí fez, trabalhou, cobrou barato, copiou peça de outros. E hoje, depois de alguns meses trabalhando que nem uma maluca, né? Tá lá com um preço ótimo, numa qualidade de trabalho maravilhoso. Eu até tenho que falar com ela em box, porque essas coisas de elogiar a outra colega, eu também gosto de elogio, né? E daí, como eu recebo muito elogio, eu sei o quanto isso é bom, pra gente ver que todo esse caminho que a gente percorreu valeu a pena, sabe? E o sucesso dela, lá vendendo barato, copiando as peças de qualquer jeito, né? Enfim, não interferiu no meu sucesso, nas minhas vendas. É isso que as pessoas precisam saber. Eu recebi esse pedido. Eu, com muito medo, depois de tantos anos, mandei algumas fotos para a cliente, porque a filha dela queria uma coisa mais menina, né, mais mocinha. E como eu não tinha, eu não dava para criar nada assim de última hora, era tudo muito rápido, eu queria pegar esse pedido, porque também vai agregar ali no meu portfólio. Eu mandei uma foto e a cliente escolheu essa foto. E aí eu pensei assim, ai... Bom, pelo menos não é um rosto modelado com boquinha, né? Dela em ponta de pé, tá tudo bem. Mas não é um trabalho meu. E aí eu pensei assim, tá tudo bem. Deixa o orgulho de lado, vamos trabalhar e eu vou colocar o meu trabalho aí dentro dessa peça. Vai ser uma inspiração esse trabalho, eu vou fazer com alguns detalhes diferentes, com os materiais que eu tenho aqui, porque eu não posso sair agora para comprar nada de material novo, é o que eu tenho aqui, é dentro da minha modelagem, do meu estilo, porque já que ela comprou comigo, tá com tanta pressa, vai ter que aceitar o que eu tô fazendo. E aí, com muito medo e insegurança, eu comecei a produzir, e aquilo foi fluindo, fui fazendo um detalhe diferente, mesmo com medo, ali fui vendo o que dava para fazer. Dentro daquilo, eu sou uma pessoa assim que eu olho e consigo reproduzir, porque desde o começo, como eu falei para vocês, a minha prática era muito grande. Quando eu era professora, eu conseguia fazer cartazes com desenho só olhando, eu copiava o desenho só olhando, então eu tenho essa habilidade. E aí no biscuit isso veio junto comigo. E aí eu não queria copiar, eu não queria ter a artesã, né? É uma artesã, acho que de fora, da Argentina, não sei. Mas eu não queria ter a artesã dentro do meu trabalho. Eu queria ter a Viviane inspirada naquela artesã. Eu queria fazer uma homenagem para aquela pessoa que criou daquele jeito. Por isso que, às vezes eu fico chateada quando eu vejo uma peça que eu não ensinei no meu canal, eu vejo pessoas copiando igualzinho. Se eu não ensinei no meu canal, que direito que tem a pessoa de reproduzir igualzinho? Mas espera lá, Vivi, que pensamento é esse? De competição, pensamento de escassez, e aí um trabalho interno que eu faço de me perdoar, de perdoar a pessoa mentalmente, para eu sair daquela energia e ficar pensando, não, tudo bem. É o trabalho dela, eu vou abençoar o trabalho dela, é o meu trabalho que ela se inspirou, eu vou abençoar o meu trabalho, e olha,
depois que eu comecei a fazer isso, foi um salto muito grande de evolução, tanto pessoal, né, de amadurecimento, meu amadurecimento como pessoa e o meu amadurecimento como artesã. Se as pessoas ficarem criticando que você está copiando, pensa né, nessa pessoa, o que fez ela se ofender tanto, e não responde. Não deixe isso ir mais para frente, porque é que nem aquela história que eu expliquei para vocês no começo, que aquela pessoa precisava fazer e aí eu brigava com ela porque eu estava reproduzindo coisas que fizeram comigo. E a gente tem que quebrar esse ciclo, quebrar essa corrente. A gente tem que ajudar a pessoa. Como é que faz isso? No próximo vídeo, que eu vou falar do vlog da Masha, é um tema novo. Eu vou explicar passo a passo de como eu fiz para criar esses personagens que eu ainda não tenho e para fazer do meu jeito. Então, se você me acompanhou até aqui, eu espero que você me acompanhe também no próximo vídeo para você aprender na prática como se faz isso. E esse vídeo também, assim, foi mais um desabafo, né? Eu espero que tenha sido esclarecedor um pouco para as pessoas que estão começando. Eu acho muito importante, ao invés de julgar, de criticar e de brigar, a gente esclarecer. E além de esclarecer, a gente dá uma segunda opção, uma opção de o que fazer. Tá, não vou copiar. E o que eu vou fazer no lugar? Né? A gente tem que preencher esse espaço. A gente tem que parar de criticar e ensinar as pessoas como a gente faz certo. E aí esse é o meu propósito, né, aqui com o canal. Por isso que eu evito de fazer tanto passo a passo, que eu acho que esse conhecimento é tão grande, gente, vai ajudar tanto vocês no crescimento do trabalho. Eu acho isso tão mais rico do que eu ensinar um passo a passo de uma bailarina que já tem aí no YouTube, é só pesquisar. Se você me acompanhou até aqui, não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.